Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir a seguinte questão. Nos exercícios abaixo, ache dy dx por diferenciação implícita e calcule a derivada no ponto indicado. Então nós vamos supor que y é uma função de x, ou seja, y é igual a y de x pelo menos próximo dos pontos em que a gente vai calcular a derivada, e o nosso objetivo é determinar quem é dy dx nesses pontos. E dy dx pode ser indicado simplesmente por y'. Então, nosso objetivo é determinar qual é a expressão de y'. Bom, a técnica consiste em fazer a derivada com relação a x dos dois lados. Então, vamos fazer a derivada com relação a x na letra A do lado esquerdo e do lado direito. Usando a propriedade de que a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente pode distribuir a derivada para cada uma das parcelas. Bom, agora vamos calcular as derivadas. Derivada de x2 com relação a x é igual a 2x. Agora, muita atenção na hora de fazer a derivada com relação a x de y2, que a expressão de y2, considerando que y é uma função de x, é uma composição de duas funções. A gente tem a função x ao quadrado e a função y de x. E a função y está dentro da função x ao quadrado, gerando a expressão y ao quadrado. Então, nós vamos utilizar a regra da cadeia, considerando x2 como a função de fora e y como a função de dentro. Utilizando a regra da cadeia, a gente vai ter que a derivada da função de fora é 2x, mas nós precisamos calcular a derivada da função de fora na função de dentro. Então, vai ficar 2y. Tudo isso multiplicado pela derivada da função de dentro. A derivada de y com relação a x é indicada por y'. Então, onde apareceu derivada de y2 com relação a x, isso é 2y vezes y'. E a derivada da constante 4 com relação a x é igual a zero. Próximo passo é isolar y'. Simplificando 2 com 2, nós temos que y' é igual a menos x sobre y. Bom, no ponto 0,2, a gente tem que y' substitui x igual a zero e y por 2, y' é igual a zero. Letra B. De novo, derivando com relação a x dos dois lados, e usando a propriedade de que a derivada da soma é a soma das derivadas, a gente tem a seguinte igualdade. Bom, agora vamos calcular as derivadas. Derivada de y com relação a x, nós vamos indicar simplesmente como y'. Agora, na segunda derivada, muita atenção que temos que usar a regra do produto, porque nós temos uma função de x multiplicada por outra função de x. Utilizando a regra do produto, que é a derivada da primeira função é 1, vezes a segunda função, mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. Tudo isso igual à derivada de 4 com relação a x, que novamente é igual a zero. Bom, nós temos que isolar y'. Y' aparece nessa parcela e nessa parcela. Colocando o y' em evidência nessas duas parcelas, a gente tem 1 mais x. A outra parcela, que é 1 vezes y, que é y, vai para o lado direito com sinal trocado. Bom, y' é igual a menos y sobre 1 mais x. Bom, no ponto pedido, que foi o ponto menos 5, menos 1, a gente substitui x por menos 5 e y por menos 1. Então, a derivada vai ser 1 sobre menos 4, que é menos 1/4.